CEO de Compliance Office do Grupo Ethicus, né? Colunista e escritor. Ele é diretor do SESCOM Rio de Janeiro, professor de pós-graduação. Ele tem palestras nas áreas tributárias, de processo, compliance e contabilidade. Ele é membro do Instituto Brasileiro de Compliance, IBC, membro do Instituto Compliance no Rio, coordenador da Comissão de Direito Contábil da OAB Rio de Janeiro, presidente do Fórum 3C, é um projeto voltado para a capacitação de brainstorms em empresas de contabilidade do Rio de Janeiro, criador da iniciativa do Compliance Estrutural para empresas contábeis, mestrando em Ciências Contábeis, especialista em Compliance e Controles Internos. E ele é CEO do Grupo Ethicus. Então, passar aqui a palavra para o Sérgio, para ele fazer as boas-vindas à RNC. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, eu que agradeço aí o convite. Vocês são britânicos, ó, são 5h30 em ponto. Pelo menos no meu relógio aqui, 5h30 cravado. Bom sinal aí para a gente já começar com compliance, né? Seguindo as regras, seguindo os protocolos, né? Todos me escutam bem? Sim, Sérgio, tudo ok. Tá. Eu vou pedir então a ajuda da Fernanda para ir avançando nos slides, por favor. Esse primeiro é só uma apresentação do Grupo Ethicus e minha. Eu acho que a Solange já citou e pode avançar, por favor, Fernanda. Isso aí ela já disse, não tem problema. Aí sim a gente começa a nossa brincadeira de falar de compliance novamente. É um assunto que eu sou um dos estudiosos da área, tem muita gente já estudando compliance. Acredito que a própria RNC deva ter, se não tem, deva ter para frente um comitê específico de compliance, porque a gente está nesse novo normal aí, que busca mais integridade, busca mais transparência, né? E a gente, para falar de compliance como estrutura, o que a gente chama de compliance estrutural, a gente precisa falar um pouquinho de como nasceu o compliance. Então, eu vou falar rapidamente. Existem outros caminhos, né? Eu gosto sempre de falar, e já falei isso com a Solange em outros momentos, nada do que a gente vai dizer aqui é verdade absoluta, até porque compliance para pequenas e médias empresas, ele praticamente não existe, então é um caminho ainda a ser construído. O compliance está muito preso no universo de grandes empresas, algumas médias empresas sim, mas que possuem relacionamento com grandes. Mas o nosso objetivo é que ele cresça, porque com os pilares de compliance crescendo, a gente categoricamente também cresce a questão de accountability, de disclosure, de transparência de forma geral, né? Então, eu vou pedir para a Fernanda avançar para esse. Pode dar mais um enterzinho para ficar os dois logos na tela. Então, a gente não tem como falar de compliance sem falar do FCPA e também sem falar do COSO, né? Existem alguns outros colegas que consideram o início do compliance como metodologia em outros momentos. Eu considero que ele nasceu pela iniciativa do FCPA, né? FCPA, na verdade, é a Lei Anticorrupção Americana, que foi criada em 1977, né? A partir dali, a partir do FCPA, a gente teve todo um pensamento voltado para melhores práticas, para crimes de propina, crimes de lavagem de dinheiro, proteção contra esses crimes, né? E disposições mais cautelosas, mais criteriosas com relação a controles internos e a registros, não só registros financeiros, como também contábeis, né? Então, o FCPA, em 1977, que possui duas disposições mais importantes, a primeira contra a lavagem de dinheiro e a segunda que cuida exatamente dessa questão de registros, de dados, de livros, é o grande precursor aí do compliance como estrutura, como metodologia, né? Isso de 1977 para cá. Então, a gente vê que também não tem tanto tempo assim, mesmo a gente falando das grandes empresas. É um conceito novo, relativamente novo, né? Até porque eu me considero novo, vou fazer 43 anos e eu nasci exatamente em 1977. Então,
não posso falar que compliance é velho, né? Eu tenho que considerar que ele é novo. Saindo desse primeiro ponto introdutório, a gente vai para o COSO. O COSO é uma entidade também americana que cuida efetivamente de controles internos. Ela é alicerçada por controles internos, melhoria de processo contínuo, e o COSO nasceu em 1985. Então, a gente tem dois grandes anos para a gente falar de estrutura quando a gente fala de compliance. O primeiro, que eu considero a Lei Anticorrupção Americana, em 1977, e o segundo grande pilar aí que foi sendo construído a partir de 1985, com a criação do COSO, né? O COSO, tudo que a gente fala de melhor prática de controle interno hoje, de auditoria, de eventuais procedimentos, tenho certeza que, se não está 100% alicerçado por alguma situação do COSO, também pode estar alicerçado pela SOX, né, que a gente conhece como Sarbanes-Oxley, mais para efeito contábil, mas muito do que a gente pratica hoje em processo, em procedimento, em melhor prática, em controle interno, em auditoria interna, a gente possui o alicerce do COSO. Então, feito essas considerações introdutórias, a gente já pode passar para a questão do compliance com relação a risco, né? Então, a gente pode ir para o segundo slide aí, por gentileza. Pode dar mais... até apareceu o híbrido aí, não tem problema não. Pode dar mais 2 aí, perfeito. Obrigado, Fernanda. Vou te perturbar aí um pouquinho, tá? Você me desculpa. Como é que é o compliance? Tem vários pilares. A gente vai falar dos pilares de compliance ao final da nossa breve apresentação aqui. Mas um grande tópico que a gente tem que considerar é o aspecto do risco. Um dos pilares mais fortes de compliance, o que a gente tem que dar muita atenção, é justamente o pilar de Risk Assessment, que é o gerenciamento do risco. E daí, para a gente falar de risco, a gente primeiro tem que falar de uma estrutura de risco. Então, como é que o risco é caracterizado, como é que o risco é conceituado. Então, aqui eu trouxe a possibilidade do risco, né? O risco e a sua possibilidade. Risco nada mais é do que um evento que pode vir a ser negativo e que pode acontecer ou não. Isso é um conceito de risco, vamos dizer, geral. Algo que pode acontecer e, caso aconteça, pode vir a trazer alguma situação negativa para uma organização ou para uma pessoa. Claro que aqui a gente está falando como estrutura corporativa, estrutura empresarial, né? Daí muitas pessoas falam de riscos, ou qualitativo ou quantitativo, só que hoje nós vivemos um ambiente onde os riscos são híbridos, né? Então, o risco envolve não só questão de dinheiro, questão de quanto você paga se determinado problema acontecer, né? E como você vai se proteger desse problema enviesando o teu controle interno para um processo de risk assessment, né? Uma pergunta muito simples, né? E que é fácil da gente perceber com esse momento de pandemia que vivemos. Quem estava preparado para ter uma sangria dessa de fluxo de caixa? Quem estava preparado e praticou um fluxo de caixa melhor, sai disso um pouco mais forte, né? Ou menos enfraquecido. Quem não estava preparado com um fluxo de caixa aí que durasse 2, 3, 4 meses, sai um pouco mais enfraquecido ou vai ter que buscar uma situação de capital de terceiros, que não necessariamente é um problema, depende de como você gerencia, né? Então, quando a gente fala de qualitativo e quantitativo, a gente fala que o risco pode ser algo que te dê uma possibilidade de perder dinheiro ou perder imagem. Daí a gente pode trazer uma notícia muito fresquinha, né? Que, se eu não me engano, foi de ontem e hoje continuam falando, que foi a prisão aí do dono da Ricardo Eletro, né? Que a gente acompanhou e foi divulgado. Inclusive, tem alguns posts na área de compliance dos grupos que eu participo. O pessoal, a gente não está dizendo que ele é culpado ou que ele é inocente. A gente só acha que trazer à mídia essa situação nesse momento, você ainda não sabe do que ele foi acusado, você não sabe do que ele foi preso, você não tem acesso ao processo, você não sabe se daqui a pouco ele vai ganhar ou não o direito a um crédito tributário
em função de não estar pagando o tributo. Tem tantas variáveis quando a gente fala de planejamento tributário, que dizer hoje que uma pessoa está sendo presa, né, por sonegação é uma coisa que a mídia deveria pensar duas vezes, né? Porque isso é um risco institucional, é um risco de imagem, né? Você imagina hoje que as pessoas que vão comprar na Ricardo Eletro algum tipo de produto, depois de uma notícia dessa, talvez não compre na Ricardo Eletro. Estou acostumado a comprar na Ricardo Eletro, mas eu vou comprar nesse outro cara aqui, porque, pô, tá vendo? Esse cara é um sonegador, por isso que o produto dele é mais barato. Então, o risco é uma coisa real que nós temos que mudar o nosso pensamento e mudar o nosso tipo de formato de organização para que ele seja um departamento dentro da nossa empresa. Que não seja um departamento criado, mas que seja uma mentalidade não só qualitativa quanto quantitativa, que é o que torna ele híbrido, como a gente está dizendo, para que os eventos sejam controlados e que possam ser, eventualmente, minimizados se caso ocorra aquilo que a gente, numa matriz de risco, conseguiu mapear, né? Porque o risco tem que ser mapeado, né? Quando a gente fala de risk assessment, do pilar de compliance, você tem que mapear os seus riscos. Então, se eu perguntar hoje para um de vocês aqui, qual é o seu risco hoje? Você vai falar, eu tenho risco de cliente, eu tenho risco de fornecedor, eu tenho risco financeiro, eu tenho risco de reputação, não, eu tenho risco do meu nicho. Bom, quem trabalha com clientes muito pequenos, que são abordados pela contabilidade online, tem um risco de continuidade. Tem, sim, um risco de continuidade. Como é que você mitiga esse risco? Saindo do cliente pequeno e indo para o médio. Mas você tem equipe que comporte essa mudança de intelecto? Pô, não tenho. Então, como é que você elimina o risco de sair de um tipo de cliente e ir para outro? E assim vai conceituando, criando a matriz e trabalhando o risco dentro do negócio, né? Vamos para o segundo slide, por gentileza. Fernandinha. Pode também, aí tem 4 bullet points aí, você pode avançar, por favor, até riscos que devem ser aceitos. Isso, obrigado. Pode, aí, perfeito, obrigado, Fernando. Então, matriz de risco associáveis, né? Quando a gente fala de riscos associáveis, a gente falou no slide anterior sobre aspecto qualitativo, sobre aspecto quantitativo, e que o risco hoje não pode, então, ser trabalhado de forma segregada. Numa condição de pilar de compliance, você tem que trabalhar o risco de forma híbrida, se preocupar não só com a perda financeira, como também com a perda de estrutura de imagem, de instituição, né? E a gente, quando fala de riscos associáveis, quando você categoriza risco, você precisa chegar na matriz perfeita. O que é a matriz perfeita? Você faz a categorização de todos os riscos dentro do teu negócio e você vai criar neles uma situação de que eles devem ser evitados, eles devem ser mitigados, eles devem ser transferidos ou eles devem ser aceitos. Daí, eu vou começar de baixo para cima. Quando a gente fala do risco que pode ser aceito, acredito que alguns dos colegas presentes trabalhem com varejo, né? Acredito que sim. O varejo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, e aí, por favor, sem debochar da minha cidade maravilhosa, a gente tá passando aí por muitos problemas políticos e mais um governador na mira aí quase sendo preso, né? A gente, com certeza, a gente já podia pedir gol, né? Então, vamos pedir gol 2 vezes, né? Se a gente considerar que daqui a pouco mais um governador pode ir para a cadeia, né? Infelizmente. O que não falta aqui é crise política no Rio de Janeiro, tá, pessoal? Não sei como é que está nos estados aí todos que são associados da RNC. Rio de Janeiro, eu posso garantir que está um caos político aqui o dia a dia. Bom, vamos lá. Risco que pode ser aceito. Então, quem trabalha com varejo, a gente vai concordar que o varejo, pelo menos aqui no Rio, tá? Não sei se é uma realidade Brasil, mas existe um percentual de perda de estoque. Esse é um exemplo muito bom que eu sempre dou, porque ele fica muito característico. Então, esse percentual de perda de estoque, quer seja por quebra, quer seja por roubo, quer seja por desvio, quer seja pela guarda errada,
pela perda dentro do estoque, falta de critério do estoquista de organização, enfim. A gente sabe que esse percentual aqui é estimado entre 2% e 4%. Então, de 2% a 4% do estoque de uma empresa de varejo pode ser perdido. E daí é um risco que a gente aceita. Por que é um risco que a gente aceita quando se diz varejo? O varejo aceita esse risco. Porque é simples a conta. Para você eliminar um risco que vai custar de 2% a 4% do estoque, você vai gastar de 5% a 10%, 12% do estoque. Você vai ter que colocar câmera, você vai ter que... Ou seja, você vai passar a gastar 10% do seu valor do estoque para controlar 5%, 4% do seu valor de estoque, que se perde mensalmente. Em números, a coisa não fecha. Você vai gastar mais para controlar do que aceitar a ocorrência do risco nesse exemplo que eu estou dando. Então, riscos que a gente aceita são riscos que, quando a gente categoriza dentro de uma matriz, são aqueles que você, por conhecer o teu negócio, por conhecer o teu fluxo financeiro, você diz, olha, se isso aqui acontecer, ok, é um risco que eu aceito. Só que existe uma mudança de mentalidade necessária para isso. Quando nós aceitamos o risco, você tem que deixar de dar importância caso ele ocorra. E esse é um exercício que o empresariado brasileiro ainda não tem o costume. Então, a implantação do Risk Assessment parece simples, mas não é. Vou te dar outro exemplo vinculando com a área contábil. Digamos que você tenha 100 clientes do lucro presumido em operação. Então, você entrega 100 DCTFs por mês, certo? Se você tiver uma multa de DCTF, vamos lá arredondar para os R$500. Você tem R$500 por mês que você pode pagar de multa de DCTF. Então, uma DCTF em atraso é um risco que você aceita. Estou só te dando como exemplo. Mas 10 DCTFs em atraso é um risco que eu não aceito. De 1 a 9, eu vou aceitar. Ou de 1 a 5, eu vou aceitar. Como é que você controla isso hoje no teu negócio? Se você não tiver isso mapeado, você pode pegar, por exemplo, um profissional que seja extremamente bom, num período que ele pode estar com uma baixa de produção, e aí, se você não tem RH, você não consegue enxergar isso, que é um outro problema, que também você elimina com o pilar de compliance, que é de treinamento e capacitação interna e conhecimento de equipe, e você pode simplesmente encher a paciência daquele colaborador por conta daquela multa de R$500, que foi eventual, que é um valor imaterial, que não considera a perda de processo na tua empresa, mas que você vai perturbar tanto o cara, que o cara vai acabar pedindo demissão. Então, eu só estou dando isso como exemplo para a gente entender o que são riscos que a gente tem que aceitar. Então, se você aceita um risco de um erro de DCTF, se ele ocorrer, você tem que falar, ok, está dentro do meu limite de risco aceitável, eu não quero nem saber o motivo. Não é um exercício tão fácil, né? Se a gente fala de risco que a gente tem que transferir, são riscos que, quando a gente categoriza, quando a gente analisa, quando a gente faz o mapeamento, a gente consegue passar para terceiros. O que efetivamente nós fazemos no nosso negócio. Não é terceirização contábil, agora alguns colegas fazendo terceirização financeira, nós ofertamos aí consultoria de compliance. Se você faz isso, você automaticamente elimina um risco do seu cliente. Na verdade, o seu cliente transfere o risco para você de controlar o back-office. Então, o risco que a gente transfere são riscos que você para de exercer a atividade dentro da tua empresa e coloca na mão de terceiros. Vou dar um exemplo de tecnologia. Se você hoje tem um servidor interno, com um software que trabalha dentro desse servidor, você tem que ter política de backup, você tem que ter política de espelhamento, você tem que ter política de segurança. Em tese, você tem que ter isso tudo se você tem um servidor interno, né, pessoal? Eu não sei se quem tem o servidor tem isso, ou se todo mundo tem acesso, né? Eu vou dizer para vocês que dos colegas que eu conheço que tem servidor interno, ele nada mais é do que uma máquina melhor que fica ali no cantinho e que todo mundo tem acesso. O que não é, obviamente, uma melhor prática se tratando de um servidor. Qualquer pendrive que alguém espete naquele servidor, apaga tudo e você simplesmente perde os seus dados. Então, como é que você transfere isso? Você pode colocar o seu servidor em nuvem, com um backup automático,
com uma empresa terceirizada que cuida do backup e que cuida do servidor. Então, você vai deixar de ter servidor na sua empresa. Ah, mas isso vai me custar tanto. Aí é uma avaliação de risco híbrido que a gente falou, qualitativo, quantitativo. Então, vamos lá. Se eu tiver que botar meu servidor em nuvem, eu vou gastar mais R$ 2.500. Vale a pena para eu eliminar o risco de perder dados ou para eu ter mais segurança de backup? Se você entender que vale a pena, você transferiu aquele risco de ter o servidor local para um terceiro. Assim é o entendimento de riscos que você transfere, tá? Riscos que devem ser mitigados, pessoal. Então, assim, aqui mora um problema. E quando a gente fala de mitigação de risco, a gente está dizendo que todo e qualquer elemento que a gente faça para controlar só serve para reduzir a ocorrência, porque ele vai continuar ocorrendo. Vamos dar um exemplo. Você consegue, no teu negócio, eliminar o risco de turnover? Você consegue dizer que, a partir de hoje, ninguém na minha empresa vai pedir demissão e eu não vou mandar ninguém embora? É impossível. Você não consegue fazer isso. É um risco que você apenas mitiga. Como é que você mitiga o risco de turnover, por exemplo? Você capacita, você tem treinamento, você tem um clima organizacional bom, você tem pessoas ganhando um salário um pouco maior que o salário de mercado, e aí você vai fazendo alternativas para mitigar, para reduzir o risco associado àquele elemento, no caso do exemplo, o turnover de profissionais que são importantes para o negócio, né? Quando a gente fala de profissionais importantes, claro que a gente não tem estoque de pessoas, né? Todos os profissionais são importantes, mas eu digo aqueles que estão diretamente vinculados à liderança, à gerência, a áreas de administrativa e financeira, que têm dados numéricos, que controlam informações sigilosas. A gente tem que, sim, trabalhar essa questão de eliminação, ou melhor, redução do risco de perder esse tipo de profissional. Risco até monetário, né? Porque tem muitas empresas que, eu acredito que vocês conheçam algumas, que ao perder um gerente qualificado também perde cliente, porque esse gerente tem muito relacionamento com empresas, ele acaba indo para um concorrente, o cliente o procura, o cliente chega à conclusão muitas vezes que era esse gerente que te atendia, porque não sabe de tudo aquele complexo e conjunto de coisas que a empresa faz por ele, ele acha que era o gerente e acaba indo por conta de uma mudança de liderança. Como é que você elimina esse tipo de risco? Para quem não sabe, por exemplo, já existe um seguro no mercado, seguro de pessoas que são estratégicas. É uma coisa interessante, você pode segurar, efetivamente, fazer um seguro para pessoas estratégicas, pode ser gestores, pode ser sócio, e se algo acontecer que não seja motivado por você, ele pediu demissão, aconteceu um acidente, aconteceu alguma coisa, a seguradora cobre essa perda, considerando que haverá ali um lucro cessante pela perda dessa pessoa que é significativamente importante para o teu negócio. Então, olha que a gente tem vários elementos para mitigar um mero item que eu trouxe, que é o turnover, né? Vê como é complexo a coisa. E aí a gente chega no risco que deve ser evitado. Quando a gente faz a matriz de risco, a gente trabalha aspecto qualitativo e quantitativo e a gente trabalha depois as associações. As associações são dos riscos que você categorizou e mapeou, também identificou como qualitativo ou quantitativo, e daí você faz uma segunda análise, um segundo entendimento, e vai então categorizando novamente entre risco, esse risco eu tenho que evitar, esse eu tenho que mitigar, esse eu tenho que transferir, esse eu tenho que aceitar. Daí você vai criando a tua lógica da matriz de risco e impacto, tá? Os riscos que devem ser evitados, obviamente, são aqueles riscos que dizem respeito ao encerramento da atividade empresarial, ao fechamento da empresa. Se isso acontecer, quebra a minha empresa. Se isso acontecer, o meu negócio para. Então, vamos dar um outro exemplo bem do nosso dia a dia. Nós sabemos que existem muitas indústrias e várias indústrias têm fornecedores exclusivos. Então, ela só compra de um fornecedor o seu insumo. Então, assim, se esse fornecedor quebrar, o seu negócio vai parar. Então, como é que você tem que evitar isso? Bom,
se eu só tenho esse fornecedor, se for uma coisa impossível, não tem jeito. Mas muitas vezes nós ficamos presos a fornecedores específicos, muito isso na indústria, por conta de comodidade. Não, esse cara já me atende, deixa 70% ali do insumo com ele. E da noite para o dia esse cara sofre algum tipo de perda, algum tipo de até mesmo fiscalização, e você acaba pegando o efeito de rebarba, né? Então, os riscos que devem ser evitados são os riscos cuja a ocorrência pode ser mínima, mas caso ocorra, ele acaba com a tua empresa. Risco de roubo, risco de imagem institucional. A Ricardo Eletro, tenho certeza, vai sofrer muito ainda com essa questão dessa prisão, ainda que ele seja solto, ainda que ele diga que não foi sonegação e ainda que daqui a alguns anos ele seja absolvido. Se ele for condenado, ok, tudo é verdade, mas imagina, então eu vou vender a Ricardo Eletro. Quem vai comprar a Ricardo Eletro vai ter todo um ritual para mudar a expectativa do cliente em relação à marca, né? O Brasil, a gente sabe que não é muito ligado nisso. Nós temos uma cultura de não ligar muito para essas notícias que acabam contribuindo com a moral, com a ética, né? Mas se a gente vincula isso um pouco mais para fora do Brasil, para o ambiente internacional, tenha certeza que uma empresa dessa, se for constatada, ela acabou, ela não vende mais para ninguém, porque o próprio povo passa a não comprar mais nada dela, né? A gente tem, antes da gente passar para o próximo slide, a gente tem mais uma empresa como exemplo que está sofrendo uma situação de desconforto. Eu vou citar o nome aqui porque nós estamos num ambiente fechado e restrito e até porque, de qualquer forma, essas informações todas já são públicas e não tem caráter de sigilo, de confidencialidade, uma vez que já foram a público, né? Mas é a Copenhague, a franquia Copenhague, né? A gente está escutando, se é verdade ou não, novamente, não sabemos ao todo o processo que acontece, a legitimidade da coisa, mas fulano de tal, né, filho do fulano, tem uma franquia de chocolate, que é a Copenhague. O amigo do fulano também tem uma franquia de chocolate, que é a Copenhague. Então, soubemos agora que já são 4 franquias da mesma marca associadas a pessoas que estão sofrendo investigação por crime de lavagem de dinheiro e corrupção. E aí, se são ou não culpados, não cabe a gente aqui afirmar. Mas que a marca fica com um viés de, poxa, vem cá, você não analisa o teu possível franqueado? Que tipo de análise você faz de estrutura? Você não se preocupa de onde vem o dinheiro? Então, vejam que a escadinha do compliance, ele vai descendo, ele vai com o tempo. Eu conversei com a Solange isso uns dias atrás. Eu não vejo outro caminho, senhores e senhoras, de não conformidade mais, né? A gente está num caminho acelerado de conformidade. O Brasil vai demorar mais tempo do que os outros países? Pode ser que sim. Vocês assistiram aí também a última notícia, inclusive compartilhei, das Big Four, que o Reino Unido está querendo modificar a situação de consultoria e auditoria por conta das fraudes, porque o cara presta consultoria e depois faz auditoria. Como é que ele vai auditar aquilo que ele fez de consultoria? Isso é regra básica de independência, é regra básica, mas continuavam acontecendo. E o Reino Unido foi lá e falou, não, se acontecer, vocês não auditam mais empresa nenhuma do Reino Unido. Vai ter que mudar a regra. Então, vejam que o mercado está se movimentando. Não importa muito mais o teu tamanho, se tu és pequeno, médio ou grande. O mercado está olhando para você e falando, você tem programa de integridade? Você é íntegro? Você tem cliente íntegro? O teu fornecedor é íntegro? Não importa mais o que tu faz, né? Começa a importar de quem você compra e para quem você vende. No momento que a gente tiver essa estrutura fechada, eu tenho que ser ético e moral, mas também tenho que comprar de quem seja ético e moral e vender para quem seja ético e moral, a gente tem um circo perfeito aí no que diz respeito a programa de integridade e todos os stakeholders aí se ambientando nesse sentido. Pode avançar, por favor, Fernanda, para a gente pular para o outro slide, que a gente, depois desse, finaliza a questão do risco, que é um pilar muito importante. Aqui, a gente já falou do aspecto qualitativo e quantitativo, a gente já falou
que na matriz de risco você tem que depois criar a associação dos riscos que você evita, que você mitiga, que você transfere, que você aceita. E depois disso, você ainda tem que criar como se fosse uma subcategoria ou uma terceira categorização de probabilidade e severidade, né? Porque com base na probabilidade e severidade, você vai ajustando naquela matriz que a gente já falou, né? E o que seria a probabilidade? Eu dei o exemplo das DCTFs. Se você faz 100 DCTFs no mês, você concorda. Se você tem 100 empresas que fazem DCTF e eu tenho 95 empresas e só 5 fazem DCTF, qual é a probabilidade na sua empresa de ter um erro de DCTF e na minha de ter um erro de DCTF? Eu só entrego 5, você entrega 100. Na sua empresa, a probabilidade de errar uma DCTF é muito maior do que na minha. Então, um grande erro do mercado é copiar a matriz de risco e impacto. Então, a gente pega a matriz de risco e impacto de terceiros, isso vem sendo discutido nos canais de compliance, nos grupos, no ICRIO, no IBC. A gente está tendo um compliance protocolar, né? Eu copio tudo de todo mundo, o que já é uma medida não compliance, né? A copiar, e eu digo que estou compliance, né? Então, na verdade, você pode até estar compliance. Você possui a regra, você possui a matriz de risco, você possui o código, mas você não aplica nada daquilo, né? Então, estar compliance não é ser compliance. É muito melhor que você seja compliance e que você não esteja. De repente, tem um monte de empresa aqui vinculada à RNC, e acredito nisso, que já é compliance, que nem sabe, porque já tem processo de controle de risco, já tem processo para aquisição de fornecedores, já tem processo de escolha de cliente. Pode ser que sim, mas também pode ser que não, que isso tudo seja uma necessidade para o momento. Então, quando a gente fala dessa nova categorização, a gente diz respeito, a gente fala de probabilidade e severidade. Probabilidade é o quanto aquela situação de risco pode ocorrer, quantas vezes ele pode ocorrer no mês. Quanto mais vezes você faz uma atividade, maior a probabilidade de ocorrência. Quanto menor a execução, menor a probabilidade de ocorrência. E a severidade, obviamente, diz respeito com o impacto daquele risco dentro do teu negócio. Eu também dou um exemplo, que é um exemplo de brincadeira, mas que eu gosto de citar. Todos aqui, eu não sei esse ano, né? Mas, normalmente, nós fazemos festa de final de ano nas nossas empresas, né? Fazemos, nem que seja um churrasco, um almoço de confraternização, uma festa. Nessa festa, normalmente, nesse evento, normalmente nós servimos bebida alcoólica. Todos concordam? Servimos. E nessa bebida nós também permitimos o uso do celular, não permitimos? Permitimos. Então, você mistura um ambiente festivo com bebida alcoólica com o uso de celular. A chance de dar um problema, de alguém beber demais, cometer uma ilicitude e circular aquilo pela empresa inteira, até mesmo para os clientes, ela é um item severo. Se acontecer uma coisa ruim ali e circular para os clientes, a severidade daquilo é alta. Mas a probabilidade que ocorra é mínima, porque a festa de final de ano é um evento por ano. Você não faz festa todo dia. Então, é só controlar aquele momento, aquele evento, cercar as pessoas de algum controle que você mitigou, você reduziu o risco de acontecer algum problema. Eu não sei se vocês souberam, mas teve uma grande corporação americana que um grande executivo foi mandado embora no dia seguinte, porque numa festa de final de ano, ele bebeu muito e ficou pelado na festa. Ele ficou pelado, tirou a blusa, tirou a calça, pelado, correu. Ele ao pé da letra, não fez nada demais, era uma festa. O problema é que existia um código de conduta ética que proibia determinada situação, independente de cargo e função. Então, você vê que por um erro de 5 minutos, o cara perdeu um cargo numa empresa grande, a empresa perdeu um alto executivo, porque é diferente a visão de compliance deles da nossa, né? A gente ainda tem que caminhar muito nessa medida de compliance. Eu gostaria de fazer só uma adenda aí. Fica à vontade. Nós temos um associado no Espírito Santo que faz isso pelo menos de 15 em 15 dias. Esse problema. Aí, Thiago, aí foi o Thiago que falou, não foi? Foi. Aí complica, viu?
Aí a probabilidade aumenta, hein? E ele é 100% de risco, ele é 100%. Mas toca aí, tô pensando. Não, é bom saber, né? Que ele então tem um processo de gerenciamento de risco melhor aí. Proíbe o celular na festa, que já é um bom começo, né? Deixa o celular. Na verdade, o risco maior é nós vermos ele. Você sabe que tem muita empresa que está proibindo o celular em festa, tá, gente? Quando você entra, você deixa o celular numa cestinha, né? E tem outras empresas, olha como é que eu vou falar, alguém aí deve fazer. Festa de final de ano com a mesma camisa, todo mundo. Não tem isso? Vamos fazer uma camisa só para festa de final de ano. O que acontece? O cara sai bêbado da festa, atropela alguém no meio da rua, acontece de aparecer um jornalista no local e tira a foto dele fugindo, com a camisa atrás assim, ó, www.rnc. É um risco que a gente tem que considerar, né? É um risco de... Aí aparece... Se for na Globo, então vai aparecer que o cara tinha Covid, por isso que ele saiu correndo. Bom, foi Bolsonaro que matou. Para o próximo tópico de compliance, porque aí a gente já entra na estrutura, né? A gente até aqui falou do processo de risk assessment. Pedi para a Fernanda dar mais um enter aí, é só para eu me direcionar aqui na nossa palestra. A gente vai precisar conhecer agora o negócio como estrutura, que quando a gente fala de compliance, por isso que o termo é compliance estrutural. Não basta seguir pilares. Nós temos assuntos colaterais, correlatos. Se você não cuida, você não consegue implementar política nenhuma de compliance. E aí você não entende o motivo. Então, a ideia agora é a gente falar dessas correlações para que você entenda, para que vocês entendam o compliance como estrutura de gestão, como metodologia, né? Pode avançar, por favor. Aqui tem o primeiro tópico, né? Eu até citei rapidamente, a gente fala de clientes e fornecedores, né? Quando a gente fala de clientes, é importante, nós trabalhamos com categorização de cliente por curva. A gente trabalha cliente por curva ABC e a gente tem agora uma curva D, que são clientes inativos e sem movimento. Aí você fala, bom, para que você faz isso? A gente categorizando o cliente por curva, você começa a eliminar o risco de você ter um atendimento para um cliente de curva C na frente de um cliente de curva A. E aí, falando de categorização de cliente, o cliente é curva A por honorário que ele paga bem para a gente, né? Por complexidade tributária federal. Então, normalmente, o cara de lucro real, ele também é curva A, normalmente, nem sempre. A gente pode ter uma holdingzinha sem movimento, por exemplo, que pode figurar na curva B, mas não figuraria na C, né? E como estrutura, é necessário que a gente categorize o cliente. Porque se você tenta tratar todos da mesma forma, a gente até vai para um viés jurídico, agora que eu não sou advogado, mas a gente brinca, né? Porque isso não é igualdade, né? Tratar todos da mesma forma, a igualdade não é necessariamente boa. A gente tem que ter equidade, uma igualdade material, né? Uma igualdade que seja verdadeira. Então, tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais, né? Aquela história no limite da sua desigualdade. Você não pode querer que um cliente que te pague 15 mil reais, ainda que ele seja chato, que ele perturbe, normal, porque se ele paga bem, ele tem que ter uma atenção especial, e eu concordo com essa categorização de cliente, que seja atendido depois de um cliente de curva C, que te paga R$1.000. Isso é um erro de gestão. Por mais que a gente ache que não, é um erro de gestão. Que se a gente não controlar, se a gente não inibir, ela vai ocorrer o tempo todo. Então, uma coisa é eu fazer um elemento rápido para um cliente de curva C que vai me levar 5 minutos. Outra coisa é eu saber que tem um cliente aqui de curva A que me paga bem, que é complexo, e eu, como profissional, não estou querendo meter a mão naquele negócio e vou fazendo aqui as outras rotinas que são fáceis. Isso é um erro de categorização de cliente. E a categorização de cliente, pessoal, não é uma coisa só nossa que temos que fazer. Muitos de vocês aqui provavelmente já visitaram o Clube Med, certo? Clube Med, a gente sabe que tem 3 cores de pulseira. Se você tiver no Day Use, você recebe a pulseira de cor, por exemplo, amarela.
Se você estiver hospedado, você recebe a pulseira azul, que eu não me lembro as cores. Se você estiver no private, você recebe a pulseira vermelha. Experimenta ir no balcão do Clube Med, cada um com a sua pulseira, e pedir um chopp ao mesmo tempo, e você vai ver o chopp entregue na mão de quem vai ser primeiro. Faz essa experiência. Isso nada mais é do que categorização de cliente. Então, não é uma coisa que a gente... mas isso é ofensivo. Não é. A gente tem que entender que há prioridades que são mais importantes e outras que são menos importantes. Então, quando a gente fala de cliente e fornecedores, como estrutura, é necessário categorizar cliente e é necessário entender que não é só o cliente que é importante para o teu negócio. Fornecedores também são. A gente não tem a mania de zelar pelos nossos fornecedores. Nós vivemos uma época que o vaso quebra e a gente não conserta, a gente já joga fora, né? A gente vê a dança das cadeiras de software contábil, dança das cadeiras de software financeiro, gente que fala bem do software hoje, amanhã já está em outro falando bem também, mas aí se você fala bem de um, para de falar bem desse para falar bem do outro, na teoria você está deixando de falar bem daquele, e em tese é falar mal, né? Eu não vou mais ficar com você não, vou para o outro. Então, a gente tem que ter um elemento de aproximação de fornecedores, quer seja de software, quer seja de internet, quer seja de material de escritório. Nós temos que aprender, reaprender a construir laços. Essa história de trocar de fornecedor é fácil, é a mesma coisa que a gente sofre quando eles querem trocar de contador. Então, a gente tanto abomina a troca do contador por motivos fúteis, mas a gente também pratica a troca de fornecedores por motivos, às vezes, que são pontuais e desconsideram anos de parceria, né? Dizer hoje que existe o melhor software contábil, por exemplo, no nosso mercado, software contábil, até falei com a Solange já isso, é uma mentira, porque não existe nenhum software contábil no nosso mercado. Pode existir software de DP e tributário. Contábil não existe nenhum. Tem software que faz débito e crédito. Não tem nenhum software que atrela as nossas variáveis e necessidades às NBCTs, aos CPCs, a nossa dinâmica de análise. Não tem, né? Então, na verdade, nenhum é bom no efeito contábil. E cada um possui a sua especificidade e é a melhor prática em determinada situação. Eu tenho também muito receio com a automação, né? A automação de informação é uma coisa bem complexa. No momento que você automatiza, você deixa de revisar, e o critério de revisão é necessário. Então, gente, esse tópico, como a gente fala de estrutura, é necessário categorizar a curva de cliente para que você tenha priorização de atendimento. E é necessário rever a sua cadeia de fornecedores, de suprimentos, para que seja uma coisa mais aproximada, para que seja uma coisa mais íntima, porque é necessário que as duas cadeias estejam dentro do teu protocolo de controle. É necessário, para um modelo de gestão enviesado a compliance, que os seus clientes possuam controle e que seus fornecedores também. E que dentro da possibilidade, tudo convirja em prol do teu negócio. Isso está além das minhas habilidades no momento. Desculpa aí, o meu celular resolveu se meter na nossa conversa aqui, sem ser chamado, né? Sinal de que somos monitorados o tempo inteiro, né? Se vocês têm dúvida disso, está aí a resposta. Podemos avançar, por favor. Eu já estou com sucesso. Tenho que correr um pouquinho. Falamos de cliente e fornecedor. A gente, então, se você categoriza a curva de cliente, você tem que trabalhar a gestão de equipe. Como é que você trabalha a gestão de equipe? Descobrindo os perfis profissionais. Isso é a estrutura de compliance, por isso que a gente diz que é correlato. Identificando o perfil profissional, e o profissional pode ser generalista, pode ser especialista ou pode ser nexialista, né? O nexialista é aquele tipo de pessoa que normalmente, não é regra, você tem que vincular para cargos de liderança, porque é a pessoa que consegue construir um nexo na situação problemática, e construindo o nexo, ele é mais facilmente um solucionador de inconformidades e problemas. Muitas vezes a gente tem um cara que é nexialista, praticando ações que são repetitivas e mecânicas, e você está literalmente cortando um grande cara ali que pode ser o teu líder, o teu
gerenciador do nexo dentro dos problemas que ocorrem no teu negócio. Então, gestão de equipe não é só fazer, não, minha equipe está feliz, não é isso. Gestão de equipe é você conhecer o perfil profissional. E perfil profissional são 3. Ou a pessoa é generalista, ou ela é especialista, ou ela é nexialista. É necessário que você saiba dentro do teu corpo de colaboradores quem é quem. Então acabou esse ponto? Não, não acabou. Você descobrindo o perfil, que é uma medida de compliance, você tem que trabalhar o perfil junto com a geração. Porque a geração, e aí vocês já ouviram falar nisso com certeza, a questão de geração X, geração Y, geração Z, né? Isso também influencia dentro da tua estrutura organizacional. A gente é que costuma não dar o devido valor a isso. Mas eu até brinquei com a Solange em outra oportunidade que tivemos de conversar, que existe um livro que se chama 48 Leis do Poder, que eu dou aí a minha sugestão que vocês comprem, caso quem não tenha lido ainda. E uma das leis do poder, né, é você desdenhar de tudo aquilo que você não tem. Então, sem querer, a gente acaba fazendo isso. Se você não tem propósito, missão, visão e valores da tua empresa, você tende a dizer o quê? Isso não serve para nada. Se você não tem RH estruturado no teu negócio, você tende a dizer o quê? RH é uma besteira. Isso aí, se eu botar aqui, não vai mudar nada. E isso está escrito, cientificamente provado, que a gente tende a dar uma negativa em tudo aquilo que nós não possuímos, né? É a mesma coisa o cara que compra um Porsche, né? Aí você olha o Porsche do cara e fala assim, pô, para que esse cara vai ter um Porsche no Rio de Janeiro? Primeira coisa que eu vou fazer quando tiver dinheiro é comprar um. Mas enquanto eu não compro um, eu falo do cara que comprou e digo, um Porsche no Rio de Janeiro, esse cara não sabe onde ele está vivendo. Então, é uma lei do poder, está escrito lá o motivo pelo qual nós fazemos isso. Então, gestão de equipe, pessoal, só peguei esse gancho para a gente trazer analogias para o negócio, não é só saber o perfil do teu profissional, é saber a geração, porque ele pode ser um nexialista muito jovem, e se você pegar um nexialista jovem para comandar pessoa, ou pegar uma pessoa de 25 anos, talvez, para comandar uma pessoa de 60, pode dar certo? Pode. Eu não estou dizendo que não vai dar certo, mas há uma tendência de que não dê certo. Se você pegar uma de 40 para controlar uma de 20, pode dar certo? Pode, mas também há uma tendência de que não dê certo. Então, a gente tem que trabalhar perfil profissional como geração. Quando você casa isso, você começa a entender, e quando você souber isso, quando você tiver isso catalogado na tua empresa, tenho certeza que você vai olhar para aquele probleminha que tem no teu dia a dia e falar, putz, é por isso. Esse cara está na posição errada, ou ele está liderando um cara que é de outra geração, o perfil dele é de criar a solução, e sempre que esse cara vem com uma solução, ele está sendo liderado por um especialista, o especialista é sempre um cara mais fechado para mudar a forma como está sendo feita, e aí dá ruído de comunicação, e você contribui para um clima organizacional ruim, tá? Vamos passar para o próximo slide, por favor? Bom, aí a gente falou de clima organizacional, né? Aí a gente entra, então, o que na verdade é cultura? E por que a gente está falando de cultura quando a gente fala de compliance? Olha só, a gente falou de risk assessment, a gente falou de clientes e fornecedores, que são stakeholders que permeiam a tua atividade principal, a gente já falou do risco, do mapeamento do risco, do perfil profissional, da geração profissional, e agora você vai ter que entender qual é a tua cultura. Então, eu vou perguntar para o Thiago aqui, não sei se ele ainda está com a gente, qual é a cultura da empresa do Thiago? Qual é a tua cultura? É clã? É hierarquia? É mercado? É adocracia? Aí o Thiago pode falar, caramba, eu acho que eu sou clã, mas você é clã por qual motivo? Né? Clã, todo mundo se ajuda. Mas todo mundo se ajuda ou todo mundo se atrapalha? Né? Não, eu sou hierarquia, eu tenho processo e cada um faz a sua parte. Tá bom, então ninguém se ajuda? Se ninguém se ajuda, você só tem uma cultura de hierarquia. Não, eu tenho cultura de mercado. A cultura de mercado é aquela que a gente brinca com a máxima de Maquiavel, que os fins justificam os meios. Não importa o que você faça, faça e entregue. Eu não quero saber. E a cultura adocrática, normalmente, é aquela vinculada a empresas mais jovens, normalmente, e empresas de tecnologia, porque ela vai se reinventando dia a dia, a plataforma vai mudando, é uma nova tela,
uma nova funcionalidade, uma nova possibilidade. As empresas que são adocráticas, elas possuem dificuldade em formatar processos. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Por quê? Porque quando você muda tudo muito tempo, o tempo todo, você não consegue colocar um processo efetivo em prática. A empresa que é hierárquica, ela tem também dificuldade de mudar processo, porque existe toda uma hierarquia a ser cumprida. E a empresa de clã, ela tem facilidade de adequar processo? Talvez sim, mas também tem um risco do processo não ser seguido por uma comunhão de pessoas. Então, não tem mundo perfeito. Agora, a minha pergunta é, você sabe qual é a tua cultura? Você é clã? Você é mercado? Você é hierarquia? Você é adocracia? Ou você também está com aquela ideia, de novo, de isso tudo é uma besteira? Será que você está achando isso porque você não sabe? No momento que você souber, você vai perceber que tipo de profissional que você tem que ter. Então, por exemplo, você contrata um rapaz de 20 anos que acabou de sair do exército, né? Ele fez lá os 18 anos, ficou mais 2 aninhos no exército, um cara extremamente disciplinado e numa cultura de hierarquia, o militarismo está sempre como fonte de exemplo, né? E daí você é uma empresa de tecnologia, que o cara precisa ser extremamente proativo. Vai dar certo? Você acha que vai dar certo? Você trouxe um cara que é extremamente disciplinado, mas que precisa receber ordens. E na empresa adocrática, você não tem ordem, você tem execução, você tem criação, você tem modificação. Esse cara não vai casar. Pode até ser que case, porque aqui a gente não generaliza nada. Mas a chance de não ter êxito é maior, né? Da mesma forma, você pega um cara que trabalhou no Google. Ah, não, esse cara trabalhou no Google, beleza. Não, amigo, tenha certeza, ele vai chegar de chinelo na sua empresa. Ele vai chegar de chinelo. Aí você fala, não, aqui na empresa você tem que andar de terno e gravata. Acabou com a motivação do cara, ele não vai criar mais nada. Ele vai se sentir preso. Então, parece uma besteira a gente não conhecer a cultura, mas não é. Eu posso garantir para vocês que isso tem total relacionamento com compliance, total relacionamento com pessoas, total relacionamento com clientes e, mais ainda, com procedimento de risco. Então, vamos tentar enxergar melhor a nossa cultura também. Vamos passar para o próximo slide, por gentileza. Aqui, eu não sei qual é o formato de processos de vocês, mas a gente sabe que existem 2 principais formatos, que é metodologia ágil e metodologias tradicionais, né? Então, processo tradicional e processo ágil. O pessoal que trabalha com sistema chama o ágil de Scrum, né? Até tem aquele cara que tem formação, que é o Scrum Master, né? O que diferencia o processo e por que ele tem correlação com compliance? Obviamente que tem, porque dependendo do teu tipo de processo, você vai ter uma estrutura de risco e uma estrutura de cultura e de pessoas, né? O processo tradicional, ele normalmente, ele prioriza as atividades, todas as atividades e o fluxo perfeito. E a entrega é única, né? O processo ágil é aquele que você consegue pegar uma pedra, aquela pedra é que você entregava antes, inteira. No processo ágil, você consegue quebrar essa pedra e entregar mais rapidamente, por isso o nome é ágil, pequenos formatos de resultado. Então, quando você fez aquele seu trabalho inicial de categorizar cliente, você descobre, por exemplo, que 6 dos seus clientes possuem como prioridade as certidões negativas. Se você trabalha por curva, por prioridade e por metodologia ágil, o que você vai priorizar para entregar para o teu cliente que nunca dê problema? A certidão negativa do cara. O balancete vai ficar em segundo plano. Ah, mas eu não vou atender o cliente. O contrário, você está atendendo o cliente. Ele vai ficar sempre feliz contigo. Mas aí você entendeu o que é priorização. Então, quando a gente fala de compliance, você tem que entender qual é o teu formato e metodologia de processo. Você precisa entender e formatar isso. Ah, eu também sou meio termo. Eu sou meio tradicional e meio ágil. Tudo bem, você também pode ser híbrido. Mas você tem que entender qual ponta você é tradicional e qual ponta você é ágil. Se você não tiver isso formatado, esquece implementação de compliance. Não dá. Se você não tiver perfil e geração mapeado, não implementa compliance. Você vai botar e vai cair por terra, não vai dar certo. Se você não tiver a categorização de cliente, também não vai funcionar porque você não prioriza. Sem priorização, você não tem possibilidade de fazer matriz de risco e severidade, probabilidade e aquele quadrante
que é necessário. Podemos avançar, por gentileza, para eu não extrapolar o tempo de vocês. A gente falando de pessoas, de cultura e de processo, a gente cai em capacitação. É um dos pilares de compliance ter capacitação constante. E capacitação parece uma coisa simples, pessoal, mas não é. Quando a gente fala capacitar, a gente está falando que tem que ser em aspectos técnicos, motivacionais e comportamentais. E aí já ficou o bicho de 7 cabeças. Para o momento de hoje, talvez, mas se você já conhece o perfil da tua equipe, a cultura da tua empresa e a geração, você consegue segregar essa capacitação e fazer por times menores e muito bem estruturada. Bom, o time técnico tem que aprender SPED, o time de liderança tem que trabalhar comportamento, o time nexialista precisa trabalhar coisa mais lúdica para o cara sair da caixa, encontrar soluções que não são as tradicionais. Então, parece simples, mas não é. Então, só para a gente fixar, capacitação, a gente está falando que o processo de treinamento enviesado para compliance, ele tem que ter segregação em aspecto técnico, comportamental e motivacional. Beleza, gente? Vamos avançar. Monitoramento de dados. Aí você fala, caramba, pois é, monitoramento é mais um pilar de compliance e de uma estrutura. Como é que você monitora os seus dados hoje? Se você trabalhar num processo tradicional, você vai monitorar a atividade. Se você trabalha com processo ágil, você vai trabalhar, você vai controlar entregas. Então, a metodologia de monitoramento e o software que você usa para esse monitoramento é influenciado pelo teu entendimento de processo. Por exemplo, nós na Epicus não controlamos atividades, nós só controlamos entregas. Nós trabalhamos por produtos. Se eu trabalho por produto, o Asana, que é um software de calendário, de cronograma, me atende perfeitamente. Eu não preciso de um Kanban, por exemplo, que estou fazendo, já realizei, agora comecei. Eu não preciso, porque o que me importa na Epicus, do nosso modelo, é a entrega. Se a entrega for realizada dentro do cronograma que nós acordamos, está tudo perfeito, certo? Então, parece uma besteira também se a gente falar de monitoramento sem os outros pilares que a gente citou, mas não é. Então, pode ser por isso que talvez o teu software de processo não esteja funcionando, porque talvez você esteja no modelo tradicional e contratou um software mais enviesado para ágil. Ou, ao contrário, contratou um software que trabalha por produção e você quer controle por atividade. Ou as tuas pessoas não estão preparadas para esse tipo de formato, porque não são de uma cultura adocrática, são de uma cultura mais hierárquica. Está vendo como tudo se relaciona? Parece besteira, pessoal, mas infelizmente não é. A nossa capacidade de gestão tem que melhorar muito para esse novo mundo, para esse novo mercado, né? E é o que a gente está propondo com o sistema de compliance estrutural, quer dizer, uma estrutura de gestão que se preocupe com um programa de integridade. E integridade é estar certo em todas as pontas. Vamos avançar, por gentileza. Aqui a parte ética, eu nem vou entrar no ponto... A gente brincou da última vez, né, Solange? O que é ética, né, na verdade? Mas eu sempre cito, e vou citar novamente, um dos filósofos aí da atualidade, que é o Mário Sérgio Cortella, né? Ele fala que a ética é quando você consegue fazer a junção de 3 palavras e ter a junção perfeita dessas 3 palavras. Então, quero, posso e devo, né? Nem tudo que você quer, você pode, nem tudo que você pode, você deve, nem tudo que você deve, você quer. Se você pode, você deve e você quer, você necessariamente há uma grande chance de você ser ético, né? Eu vou dar um exemplo rapidamente sobre uma fila de 5 pessoas, que também categoriza muito bem isso. Digamos que uma empresa que está vendendo produtos muito baratos anuncia isso e diz: os 5 primeiros que ficarem na fila serão os contemplados. E daí você corre lá e você acaba que você é o 5º da fila. E daí, quando está para abrir a porta, vem alguém que chegou lá tranquilão, chegou muito depois, dá R$500 para o primeiro da fila, o primeiro da fila sai e ele entra na frente desse primeiro. Isso foi ético? Vocês acham que isso foi ético? Vocês acham que isso foi moral?
E daí não precisam responder, né? Mas o que a gente dá esse exemplo, porque muitas pessoas, quando a gente dá as palestras, as pessoas falam, isso não é ético, né? Mas aí eu te pergunto, o quarto da fila continuou sendo o quê? O quarto. O terceiro continuou sendo o terceiro. O segundo continuou sendo o segundo. E o quinto continuou sendo o quinto. Então, a ética permeia numa situação onde ninguém é prejudicado. O fato do primeiro da fila vender a sua posição não tem nada a ver com ética, porque ninguém depois dele será prejudicado. Pode não ter sido moral, mas falta de ética não ocorreu. Então, veja como é complexo a gente definir ética e moral. Mas eu tenho que trazer a questão da ética. Ela é influenciada pela cultura dos povos, das nações, das empresas. Ela é influenciada pelos costumes. Então, ética e moral são coisas que não necessariamente são a mesma coisa, mas que eu nunca dou como, não, isso daí é antiético. Eu não sei se é antiético, eu não sei se essa pessoa teve uma cultura diferente, né? Por exemplo, a gente sabe que o homem ter 2 mulheres não pode, ou pode. E a mulher ter 2 homens, pode ou não pode? Eu vou dizer que aos olhos da lei pode. Quem disse que não pode? Não tem nada que proíba. Você não pode ter 2 famílias. Olha como é que é complexo isso. Você não pode ter 2 famílias, mas 2 mulheres ninguém disse que não pode, 2 homens ninguém disse que não pode, não está na lei que não pode. Então veja como é tenso. Eu trouxe um assunto se eu falar para minha mulher que você falou que eu posso ter 2 mulheres, isso é endereço. Eu trouxe como exemplo para a gente ver como é difícil, Elisé, a gente trazer a questão de moral e ética, né? Em um país que pode ter 2 mulheres, não tem nenhum problema, o cara está sendo ético. No Brasil, por uma questão de costumes, já esteve na lei o ato de trair como crime, né? A gente sabe que já teve na lei, não tem mais. Agora é outra família. Ter outra família é crime. Ter outra mulher e outro homem, não. Então você ainda dá um cuidado, porque se você for corno e você falar para todo mundo aí, você ainda vai passar vergonha, né? Porque não tem o que fazer. Vai ser presa, eu vou te processar pelo quê, meu amigo? Não tem nada aqui, isso não é mais crime. Né? Cuidado. Vamos passar aí para o próximo slide. Que com isso tudo que a gente falou, a ideia é a gente construir um programa de integridade enviesado para um compliance que cuide da estrutura organizacional e não só um compliance protocolar, tá, gente? Vamos avançar para o próximo slide, que é o último, que aí a gente demonstra aqui o que nós entendemos como pilares de compliance. Isso aqui é uma situação única? É uma situação que não pode ser modificada? Não, ela pode ser modificada, não tem problema nenhum você modificar isso, tá? Tem empresas que trabalham 5 pilares, tem empresas que trabalham 6 pilares, tem empresas que trabalham 12 pilares. A gente trouxe aqui um formato de compliance. A gente entende que o primeiro pilar é o suporte da administração. É o famoso exemplo. Você não pode dizer que tem uma regra na empresa que você mesmo não cumpre. A alta administração tem que cumprir as regras que ela coloca para a sua empresa. Segundo pilar, a gente falou sobre ele, que é a Risk Assessment. Terceiro pilar é código de conduta e políticas de compliance. A gente não comentou sobre ele, mas a gente falou sobre vários assuntos correlatos que são necessários. Se você trabalha curva, é uma política de compliance. Se você trabalha perfil e treinamento, é política de compliance. Então, o código de conduta ética, para ser de compliance, ele tem que ter punição. Né? Porque a gente sabe que, se a gente fizer uma analogia com a teoria do crime, tudo aquilo que você não pune, você também acaba desobrigando de ser feito. Então, tem que haver um aspecto punitivo para que haja o cumprimento da coisa. Senão, não tinha lei, né, gente? Era todo mundo fazendo o que bem entender. Quarto pilar, controles internos. A gente comentou disso quando falou do COSO. Quinto pilar, treinamento e comunicação. Passamos por ele quando falamos que tem que ter segregação em técnico, comportamental e motivacional. Canais de denúncia. Aqui a gente não passou por ele porque é uma estrutura muito rígida para grandes empresas. Um canal de denúncia externo, bem tratado, com empresas que são renomadas nessa atividade, custa, no mínimo, R$ 4.500 por mês, tendo ou não tendo denúncia nenhuma no teu negócio. Então, você pode pagar para uma empresa de canal de denúncia
R$ 5.000, R$ 8.000, tendo ou não, para não fazer nada. Então, veja como algumas empresas possuem alicerces fortes de compliance. Para quem não tem essa capacidade financeira de investimento, você pode fazer o canal de denúncia interno com o teu RH. Ah, mas eu não tenho RH. Viu como uma coisa puxa a outra? Você não pode fazer o canal de denúncia e vincular ao sócio, né? Se a denúncia for contra o sócio, como é que ele vai tratar? Então, é complexo, né? A gente tem o 7º pilar, investigações internas, que tem empresas que tratam como um pilar só, canal de denúncia, e investigação interna é uma coisa só. Mas tem empresas que trabalham segregado. Eu tenho um canal de denúncia, que só gerencia as denúncias, e eu tenho um outro pilar, que são as investigações internas, que é justamente saber se aquela denúncia tem fundamento ou não, né? Então, dizer que determinada empresa roubou no processo de compra como empresa B. E aí você descobre que eu nunca nem fiz compra com a empresa B. Então, aquilo ali no canal de investigação, nas investigações, você descarta a denúncia. Due diligence, a gente está acostumado com o termo, nem todo mundo pratica isso, mas due diligence é considerado um dos pilares de compliance. As grandes empresas fazem due diligence independente de processo de auditoria para descobrir passivos ocultos, tá? Isso é uma situação protocolar. E o 9º pilar que a gente trouxe, auditoria e monitoramento constante. Essa auditoria que a gente está dizendo aqui é auditoria interna, tá? Pessoal, era isso que eu tinha para falar, eu avancei 5 minutos, então não consegui ser britânico como vocês foram no início, me perdoem. Estou muito honrado pelo convite, espero ter contribuído com vocês com esse assunto que falar em 1 hora é difícil pra caramba. A gente dá um curso aqui que são de 3 dias e as pessoas saem com dúvida. E agradeço o convite, fico à disposição aí para qualquer eventual pergunta que tenham, estou por aqui, ou não, já encerro a minha participação e vocês dão sequência no evento. Obrigado pelo convite. Ok. Muito obrigado aí ao Servo, né? E abro aí, faculta a palavra quem tiver mais algum questionamento a respeito do tema com o Servo, fique à vontade. Eu quero falar, presidente. Fique à vontade, Solange. Gente, para vocês sentirem aí, agradecer aqui o Servo mais uma vez, a gente está numa parceria aí, né, Servo? De algumas coisas que a gente vai fazer, enfim. Pessoal, assim, para vocês sentirem assim, a complexidade de gestão de empresa, né? Todo mundo aqui é gestor, CEO de empresa, e como a gente precisa sair da caixa. Vocês perceberam hoje, em 1 hora, a quantidade de informação e conteúdo que a gente pode avançar, que a gente tem como avançar, que a gente tem que aprender, que a gente tem que desenvolver, que a gente tem que nos adaptarmos para esse novo mundo. E, assim, aquilo que a gente conversou lá atrás, da nossa trajetória em 2019, né? E a gente sair das DCTF, sair dos... Eu vou bater isso até o dia da minha vida na rede. Vocês me desculpem, mas eu vou bater nisso. Eu quero vocês tudo fora dessa área aí, DCTF, de SPED. Eu quero que vocês vão para outro nível de, como o Sérgio falou, de gestão, né? Então, assim, olha só o nível que a gente trouxe aqui para a INC para conversar com a gente. O Sérgio, ele é contador, ele, como a gente falou, novo, mas trouxe aqui em 1 hora uma quantidade de habilidades que nós temos que ter e desenvolver para o novo mercado, para o nosso cliente, para o nosso funcionário, para a nossa empresa, para o nosso colaborador. Então, assim, Sérgio, show de bola, amigo. Eu colaboro com tudo que você falou e mais alguma coisa, tá? Porque eu acho que é nesse nível de conhecimento que a gente tem que começar a sair. Alguns aqui já estão, né? Eu sei disso, muitos aqui já estão nesse nível que o Sérgio está falando aqui. Mas a rede, ela tem muito a contribuir, assim, com todos esses novos conhecimentos, novas competências que a gente tem que ter. E aí, fazendo isso, Sérgio, eu tenho o seguinte questionamento rapidinho, que eu sei assim, pessoal, pelo menos, eu estou muito envolvida com treinamento e desenvolvimento. Muito. Eu estou fazendo aqui na empresa treinamentos de transformação digital. A primeira temporada que a gente está chamando aqui são 5 módulos. Estou fazendo com toda a empresa. Eu tenho 85 pessoas. Hoje, agora, às 18 horas, o pessoal está em treinamento.
aqui, a terceira turma, eu formei 5 turmas, estou treinando, são 5 treinamentos para cada turma, mas eu vou conseguir mudar o mindset e vou já usar essa sua metodologia que você falou aí, generalista, especialista e nexialista. Eu já estou aqui nas minhas anotações. E estou aqui nessa batalha. Agora, digo uma coisa para vocês, não é fácil. Sei que está todo mundo cansado, né? Todo mundo, poxa, mas não é fácil, pessoal. É resiliência pura, né? E aí, Sérgio, eu te pergunto, como você sugere, porque você falou da cultura, né? Você, organograma, como é que você falou? Os tipos, o vertical, tem você tem 2 tipos de organograma normalmente, o hierárquico, né? Isso. Funcional, né? E o funcional, funcional é aquele que você não trabalha necessariamente cargos e sim funções. Então, as funções são complementares. As pessoas não se mandam, as pessoas se apoiam sabendo que um departamento depende do outro e tal. Quando você trabalha ele muito com a hierarquia plena, a gente começa... Isso aí é uma cultura hierárquica, né? Isso. Então, assim, você sabe resolver, mas você não mandou porque o gerente obriga que passe por ele. Então, você sabe que está certo, você já olhou 30 vezes, mas o cliente não vai receber informação porque o gerente naquele dia passou e na hierarquia da tua empresa, se você mandar alguma coisa para o teu... Tem uma empresa no Rio de Janeiro muito grande que é assim até hoje, tá, pessoal? Ela não está que eu saiba, não está no grupo de vocês, mas está no outro. Está naquele outro. Mas até hoje é assim, se o gerente faltar, não tem entrega nenhuma para cliente, não importa o que saia, porque é o gerente que mantém o relacionamento. Então você vê o risco desse troço, né? Eu acho que tem risco, mas é um modelo hierárquico, não tem problema nenhum. Se você souber trabalhar o modelo hierárquico, você vai contingenciar riscos vinculados ao modelo hierárquico, né? Agora, se você trabalha, a Solange comentou DCTF, SPED, perdão, eu há algum tempo fiz um exercício meu interno de descentralizar, né? Não foi muito fácil, porque eu acredito que vocês sofram do mesmo mal, a gente tem aquele entendimento que algumas coisas só a gente consegue fazer e a gente faz melhor do que os outros, né? E descentralizar é um exercício diário. A gente entrega, ele vem diferente, olha só, ou errado. Então, assim, se vier errado, você vai lá e corrige. Se vier diferente, você no início também vai lá e corrige. Vem diferente, você corrige. Aí, em determinado momento, você começa a ver que não tem problema vir diferente. Não pode vir errado. E que muitas vezes você estava perdendo energia porque só veio diferente. Porque o errado não vem mais. Porque está ao contrário, você vai lá, não é assim que eu entrego, não foi assim que te ensinei. Pô, mas a informação é a mesma, só está de cabeça para baixo, enfim. Então, a descentralizar é um exercício de resiliência mesmo. Você faz até você entender que a tua equipe técnica é mais capaz que você de fazer um SPED contábil, um SPED fiscal, um SPED de contribuições, e não tem nenhum demérito daqui a 1 ano ou 2 alguém te perguntar, você viu aquela linha, sei lá, 55 do SPED? Você fala, putz, não vi não sei nem do que você está falando. Mas espera aí que eu vou ligar para a minha gerente, que com certeza sabe mais do que eu e mais do que você. Então, é assim que funciona. Mas aí tem o risco de você perder a pessoa, lembra? Aí você vai trabalhar o quê? Uma política de retenção. Então, uma coisa puxa a outra com a outra, né? Eu tenho muito relacionamento com muitos contadores do Rio, graças a Deus. Relacionamento bom, proativo. Mas nós tivemos casos no Rio de contadores que pegaram Covid, né? E muitos. E muita coisa estava centralizada no cara. E como é que fica? O cliente liga, só fala com ele. O cliente resolve aquilo que estava com ele, na mesa dele, do jeito dele. Teve um monte de empresa aqui no Rio que entrou em parafuso, porque o sócio ficou hospitalizado. E daí a empresa inteira gira em torno ainda daquele ponto focal que é a figura do sócio. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Para efeito de marketing, de instituição, eu acho que tem que ter a cara o sócio, né? Tem que ter a cara. Você é a empresa. Mas para efeito organizacional, eu acho que a gente vive um novo momento, sim. Acho que vive um novo momento de
saber que há problemas e há riscos em tudo isso que a gente falou. Descentralizar traz risco, então você tem que mitigar, mas centralizar também traz risco. E o problema é que quando a gente centraliza, a gente não mitiga, porque está com a gente. Quando você descentraliza, você pensa no que pode dar errado, aí você começa a pensar em atributos de controle. Eu acho que é isso, Solange, a gente trabalhar a mudança de raciocínio, de entendimento, né? Não estou dizendo que está errado quem é centralizador. Não, acho que não. Mas não tem certo e errado, né? Mas você tem que ter pessoas e clientes que entendam isso. Senão você tem um problema de conceito, né? De propósito. E aí é aquela empresa que vive dando problema, aquele clima organizacional chato, que todo mundo briga, que todo mundo discute, o cliente reclama, o fornecedor briga, os funcionários brigam, o sócio briga com todo mundo. Tem um monte de empresa assim, não tem, gente? Tem. Um monte, não é uma, né? É isso, eu acho que a gente vive um novo momento, sim. É um pouco difícil, mas a gente consegue, com muito exercício. Consegue. Obrigada, Sérgio. Então, gente, repensem aí, né? Pois não, presidente? Ok. Mais uma vez aí agradecer ao Sérgio pela disponibilidade. Sempre um assunto de muita importância, né? Eu acho que... e vamos pensar aí em parcerias com a rede, Sérgio. Essas questões todas, vamos fazer negócio, vamos pensar aí, vamos sim. Começar a implantar, com certeza, são coisas fundamentais aí para que a gente possa... Eu vou dar um exemplo rápido, se você me permitir. A gente usa um software que eu vou até dar o nome, né? Que é o Nibo, o Nibodocs e o Nibo Obrigações. Mas a gente usa vinculado à política de compliance. Então, olha que interessante. Tem cliente nosso que não usa, né? Como a gente tem cliente complexo, não vão usar, tá bom. Mas quando nós condicionamos a política de compliance, a gente fez uma política e mandou para o cliente dizendo que se ele não adere às minhas políticas de integridade, ele assume o risco do pagamento de multa e juros se eu esquecer de mandar a guia. Aí o cara falou, peraí, por quê? Eu falei, meu amigo, eu tenho um monte de processo aqui, procedimento, para inibir o esquecimento do meu funcionário. Você não quer usar, e o meu funcionário vai esquecer. Se ele esquecer, por que eu tenho que pagar por um processo de melhor prática que é você que não quer dar? Claro que você tem que ter um relacionamento com um cliente bom para falar dessa forma. E aí vai em linha com o que a gente falou de categorização. Eu não vou falar isso com o cliente de curva C, mas vou falar com o cliente de curva A que se preocupa com risco, entendeu? Ô, Célio, você falou aí que tem um curso, né? Você faz um curso em 3 dias. A gente tem um programa, a gente chama de programa de compliance estrutural. A gente aplica em 3 dias, porque tem exercícios práticos, por exemplo, para fazer curva ABC, para identificar perfil profissional, e aí, normalmente, a gente fez no Rio já 3 turmas, fez 2 turmas em Belém, e é legal, assim, o ideal é que tenha, no mínimo, umas 25 participantes empresários, porque... Você já estruturou ele para online? Ainda não. A gente pode... Eu estou com ele, na verdade, a gente fez na pós-graduação da Unileia, né? Então, entrou como um módulo de pós-graduação e está entrando na pós-graduação da BSSP também, mas não EAD, né? Não online ainda. Uma coisa que a gente pode pensar. Vamos pensar nisso aí, ok?